Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Natasha e hoje, neste episódio dos Guardiões da Luz, nós vamos falar sobre oração e o poder da oração e como é que a oração pode ser um pilar na nossa prática espiritual. Este foi um dos temas que vocês mais votaram no inquérito que eu coloquei no Facebook e no Instagram. E, e eu sinto que realmente é um tema muito importante, a oração dentro da nossa prática espiritual, como um veículo para a nossa prática espiritual. E uma das questões que vocês colocam, e a ideia desta série de vídeos é responder às perguntas mais frequentes que vocês têm. Uma das coisas que vocês mais perguntam é: mas como é que eu faço as minhas orações? As minhas orações têm que ser escritas ou posso só falar como estou a falar contigo? Tem que ter alguma, por exemplo, o rosário, o terço, não é? Muito aqui a tradição em Portugal do terço, de rezar o terço. Tem que ser como é rezar o terço, pode ser com as minhas palavras, pode ser, tem que ser a mesma hora do dia, alguma hora especial do dia. Vocês têm tantas questões em relação a isto e eu vou-vos dar aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho visto na minha prática, especialmente no último ano e mais evidente nos últimos meses. A oração tem feito parte da minha prática espiritual de uma forma regular, diária, e eu tenho notado efeitos muito positivos e nós vamos falar sobre isso. Então, eu escrevi aqui alguns apontamentos sobre aquilo que eu sinto que é a forma de falar com o divino de uma forma que seja, não é escutada, é de uma forma que seja eficiente e de uma forma que seja honesta e verdadeira. Não é? Nada destes vídeos está escrito, portanto, eu vou-vos dizendo aquilo que vai surgindo. Então, de vez em quando, vocês vão-me ouvir dizer e calar-me de vez em quando, porque é quando eu estou também a receber essa mensagem. Então, isto é o que vier, está bem? Se vocês já viram o primeiro episódio e sabem que essa é uma das minhas características, eu abro a boca e deixo sair. Então, eu escrevi aqui uns apontamentozinhos só para não me perder, mas o primeiro ponto que eu sinto que é muito importante na oração é a vulnerabilidade. Porque às vezes vocês dizem, mas eu não me sinto digna de. Eu não me sinto digna de pedir. Eu cometo tantos erros, eu já prometi tantas vezes que ia rezar todos os dias, ou que ia fazer uma caderno de gratidão todos os dias, ou que ia, o que for, todos os dias, e não faço, e falhei. Então, esta vulnerabilidade, este erro, eu acho que o erro, eu acredito que se nós fôssemos perfeitos não estávamos aqui, não é? Estaríamos se calhar noutro sítio. Nós somos intrinsecamente imperfeitos. E faz parte de ser humano. Os humanos são imperfeitos, faz parte. E eu acredito que ninguém nos conhece melhor do que o divino, do que Deus. Então, esta energia sabe que nós temos estas falhas, sabem que nós tínhamos todas as boas intenções de cumprir aquela meta de início do ano, ou aquela meta de primavera, pá, e cai por terra. Não há ninguém que nos conheça melhor do que o divino. Claro que temos sempre que procurar um, ser melhores e mais disciplinados e manter um foco naquilo que realmente é importante para nós. Mas vamos cair, vamos falhar. E esta ideia da vulnerabilidade e da honestidade é algo que não nos pode parar e que é um grande risco, porque é uma das coisas, a par com a perfeição, nós queremos ser perfeitos, que nunca vamos ser, e queremos fazer as coisas bem feitas. É uma das coisas que mais nos atrapalha e às vezes a mim também. E eu não tenho tendência para cair neste erro, às vezes caio, e ainda agora caí semana passada. Então aquilo que eu escrevi aqui para vos dizer é, é, nós somos imperfeitos e nós todos temos, hum, principalmente quando estamos a começar uma prática, todos nós, seja ir ao ginásio, seja correr, seja orar, todos nós temos tendência a cair, todos nós temos tendência a falhar e a levantar e fazer outra vez. Portanto, esta ideia de começar a criar, tal e qual a história do ginásio, aquela ideia de no início do ano eu vou ao ginásio 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, ou todos os dias quando sair do trabalho. Às vezes é um bocadinho irrealista e temos que ser flexíveis neste ponto. Não podemos dizer, então já há 3 dias que não vou ao ginásio e nunca mais lá vou pôr os pés. Não pode ser assim. E aqui é a mesma coisa. E eu escrevi aqui sobre a Santa Faustina, que é um dos livros que eu estou a ler. E vamos fazer um episódio sobre os livros que eu estou a ler, que também é uma pergunta que teve
muitos votos naquele questionário que eu pus no Facebook e no Instagram. Mas no livro do Diário da Santa Faustina, que é um dos livros que eu estou a ler, ela fala muito desta importância de quanto mais pecado tiver a pessoa, não é? Ela usa, é uma santa católica, não é? Ela usa esta terminologia. Quanto maior for o pecado, quanto pior for o pecador, mais ele tem necessidade desta misericórdia divina, mais tem necessidade de ir pedir ajuda, de ir pedir perdão, de ir, no fundo, limpar-se e purificar-se. E nós é a mesma coisa. Quanto mais falhamos, mais precisamos de insistir e de continuar a pedir ajuda. E eu sei que eu falo muito na prática regular e não na prática diária, precisamente por isto, porque às vezes quando eu vos digo prática diária, de oração. Às vezes isto assusta, porque é algo que vocês já sabem e que eu já sei por mim também, que eu não sou propriamente uma pessoa consistente, que se eu começo a pensar que tem que ser diário e falho uma vez, vou ter tendência a dizer, olha, já falhei, começo para a semana outra vez. Não pode ser, tá bem? Então é cair e levantar, cair e levantar. Esta prática regular, e aqui o regular é algo que se coloca dentro do vosso horário, da vossa vida. Esta prática regular é cair e voltar a levantar, porque vão existir falhas, vão existir quedas, vão existir dias em que vocês adormecem e não fazem a vossa prática espiritual, e não faz mal. No dia a seguir recomeçamos outra vez, também não podemos desistir. Outra coisa que eu escrevi aqui, e eu já vou a uma das vossas maiores perguntas, que é a que eu escrevi aqui, oração de coração ou palavras decoradas. Mas outra coisa que é muito importante é este equilíbrio entre, como eu vos estava a dizer, não há ninguém que nos conheça melhor do que Deus, não é? Porque conhece-nos desde que nós éramos uma célula, conhece-nos desde sempre, conhece-nos, para quem acredita, há muitas vidas, conhece-nos desde sempre, desde o início da nossa alma. Então não há ninguém que nos conheça melhor do que Deus. E temos que criar aqui este caminho do meio entre, sim, haver aqui um respeito com a divindade, mas haver também esta noção que Deus é pai e mãe. Deus é algo e uma energia inteligente que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Então tem que haver este respeito, sim, mas esta ligação muito próxima de eu peço desculpa, eu falhei. Eu peço desculpa, eu não fiz as minhas orações. Eu peço desculpa, eu prometi que me ia portar bem neste determinado assunto e que ia ter força e coragem e não tive força e coragem. Então é sempre ir com este coração aberto, perceber que nós temos ali talvez a energia que nos conhece melhor. Voltando aqui à questão da oração de coração versus palavras decoradas. Voltamos outra vez aqui à questão da honestidade. Eu sinto que se vocês gostam, e eu sei que há muitos de vocês que gostam de usar orações já feitas, de usar orações que são tradicionais ou que já passam na vossa família, tudo bem. Mas aquilo que eu tenho sentido, eu pessoalmente, é que as minhas orações, e se calhar tu também, não é? É que as minhas orações mais poderosas são aquelas que vieram em momentos de desespero, em momentos em que eu se calhar nem quase que tinha palavras para explicar aquilo que estava a sentir. Foram palavras do momento, podem não ser palavras tão bonitas como as orações escritas que nós temos, podem não ser palavras tão cuidadas, mas são honestas, são verdadeiras, são aquelas que vêm do coração, e muitas das minhas orações mais poderosas vieram nesses momentos em que o tico e o teco não estavam a funcionar. Então, não há propriamente aqui uma regra, pelo menos na forma como eu vejo, em que eu sinto que as orações que estão escritas e que são tradicionais têm uma egrégora muito forte, têm uma energia muito forte por trás, porque são usadas por muitas pessoas, algumas delas há séculos, e sim, têm uma energia muito poderosa, mas as orações que são ditas a partir do coração também são. Então, vais escolhendo, dependendo do momento, aquilo que é mais apropriado e aquilo que faz mais sentido para o que estás a viver. Se estiveres num momento de desespero, se calhar até nem te lembras, vais-te lembrar daquelas orações da infância, por exemplo, mas há outras orações que podem ser mais recentes na tua vida em que se calhar nem te lembras delas. E há outras alturas em que nem palavras tens, não é? Há outras alturas, e eu sinto que estas orações são tão poderosas,
Porque há orações que nós nem sequer conseguimos falar. E temos que acreditar que esta energia de luz nos conhece tão bem, que consegue ver o nosso coração tão bem, que mesmo que eu não tenha palavras para dizer aquilo que estou a sentir, para explicar, porque às vezes nem eu percebo aquilo que estou a sentir, e se calhar tu também sentes isto, às vezes nós nem sabemos bem o que é que estamos a sentir, ou porquê é que estamos a sentir, ou o que é preciso para curar isto que estamos a sentir, ou se não é preciso curar, é preciso simplesmente vivenciar aquela emoção. E as palavras não saem. E essas orações também são poderosas, mesmo sem palavras. Outra questão que eu coloquei aqui é sobre a oração como um diálogo. E este é outro erro comum. Muitas das vezes nós estamos a fazer as nossas orações e falamos e pedimos e se calhar até agradecemos. Agradecemos muito, pedimos pela nossa família, por nós, pelos nossos negócios, por isto, por aquilo. E depois acabamos a oração e vamos embora. E não há um diálogo, não há espaço para a resposta. E às vezes basta 30 segundos, no fim. É um diálogo, não é um monólogo. Imagina como é que tu te sentirias se estivesse a falar com alguém e essa pessoa até agradece a tua presença. Olha, obrigada por teres vindo ter comigo. Eu estava tão em baixo. Olha, obrigada por estares aqui comigo. Sabe mesmo bem estar aqui contigo. Olha, aconteceu isto, isto e isto. Eu preciso de ajuda nisto, 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 nisto e nisto. E depois vira-te as costas e vai-se embora e não te deixa responder. E é um bocado isto que eu sinto quando nós nos focamos numa oração muito mecânica, em que até cumprimos aqueles passinhos todos, mas depois não há espaço para a reflexão, não há espaço para o silêncio, não há espaço para a quietude, para a escuta. Tantas vezes, naqueles 30 segundos, e claro, é só um exemplo, não é? Não é preciso ser 30 segundos, pode ser 5, pode ser 50 segundos, pode ser 4 minutos. Aquele momento a seguir à oração de escuta, de quietude, é onde me vêm as ideias, as sensações, a calma, a tranquilidade, a certeza de que pá, vai correr tudo bem. Ou até uma ideia, pá, se calhar, naqueles segundos a seguir, se calhar devia falar com esta pessoa, se calhar devia fazer aquilo, ou se calhar devia ver não sei o quê, ou se calhar devia alterar isto. São naqueles momentos de escuta, são naqueles momentos de quietude. Então eu recomendo-te isto. Sempre que tu faças as tuas orações, guarda 30 segundos no fim, guarda 1 minuto no fim, para esta quietude, para esta escuta, para esta resposta, no fundo, para esta resposta do divino. Vamos escutar. Isto faz-me lembrar um pouco aqueles comentários quando alguém põe uma receita no Facebook. Não sei se isto já vos aconteceu. Quando alguém põe uma receita no Facebook e a receita diz tudo lá, e se vocês forem aos comentários, eles vão perguntar exatamente a mesma coisa que está escrita no post. E é um bocado isto, porque não há espaço para a pausa, não há espaço para o silêncio, não há espaço para ler com atenção, não há espaço a tudo a correr. E as nossas orações não podem ser assim. Elas não têm que ser muito longas, mas não podem ser a correr. A nossa oração pode demorar 1 minuto, mas este minuto tem que ser vivido integralmente. Tem que ser vivido de coração. Outra parte importante nas nossas orações, e que é uma coisa que vocês falam tanto comigo, e eu percebo, que é quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos à espera de uma resposta, primeiro rápida, e depois que esteja em sintonia com as nossas expectativas, não é? Então, se eu estou a fazer a minha oração, eu estou a pedir alguma coisa, também vamos pôr aqui no pedir. Eu estou a pedir alguma coisa e a solução ou a resposta é diferente da expectativa que eu tinha, que seria a resposta, ou que seria a forma como aquele problema se vai resolver. E aqui é muito importante nós percebermos que, como humanos falíveis, em que não vemos o cenário todo, na maioria das vezes, ou em todas,
nós não conseguimos perceber a amplitude dos impactos daquilo que estamos a pedir. E o divino percebe. Lá em cima, eles conseguem ver tudo. Eu só vejo, como humana, não é? Vejo uma parte limitada do cenário. Vejo uma parte limitada que normalmente é a minha miopia, é o meu cenário, vejo a minha parte. E lá em cima eles veem tudo. E esta é uma. E eu falo-vos muito de nós trabalharmos com os anjos, porque com os anjos, tudo aquilo que eu pedir vai sempre materializar-se e aparecer de acordo com o bem supremo de todos. E isto é muito importante, porque eu só vejo uma parte do cenário. Então, quando eu peço e tenho a expectativa de como é que aquilo vai chegar até mim e nego ou bloqueio outros caminhos só porque eles não estão de acordo com a minha expectativa ou com o meu tempo, às vezes essa é uma das razões pela qual nós dizemos que as nossas orações não foram ouvidas. Não é que elas não foram ouvidas, nós é que estávamos à espera que elas fossem respondidas de uma forma diferente do que aquela que elas foram respondidas, ou num tempo diferente, que esta é outra questão. E é normal, porque eu quando peço, se eu vou fazer uma oração e se eu estou a pedir alguma coisa ao divino, eu tenho urgência naquilo, não é? Eu quero que aquilo se realize o mais depressa possível. E quando as coisas demoram, muitas das vezes nós achamos que é o divino a dizer que não. E não é. Pode ser o divino a preparar o ambiente, pode ser o divino a preparar-me a mim, porque eu não estou pronta para aquilo que pedi. Pode ser porque há uma solução mais fácil, um caminho mais fácil. Pode ser porque há muitas pessoas envolvidas e é preciso trabalhar aqui com várias peças no tabuleiro de xadrez para não prejudicar ninguém. Pode ser imensas coisas. E muitas das vezes este atraso na resposta é uma forma de proteção. Às vezes é uma forma de trabalho interior, de crescimento, ou seja, não é uma proteção, mas é uma forma de eu me tornar aquilo que preciso de me tornar para receber aquilo que pedi, mas muitas vezes é uma forma de proteção. E é uma forma de encaixar as coisas no plano da nossa alma e no plano divino. Pôr as peças exatamente no sítio onde elas têm que estar, para que quando as coisas se materializarem, seja uma benção e não uma maldição. Há uma frase que eu costumo utilizar muito que diz: quando Deus te quer dar uma lição, dá-te aquilo que pediste. E isto é muito verdade. Quando Deus nos quer dar uma lição, dá-nos aquilo que nós pedimos. Porque nós vemos de uma forma limitada. Nós só vemos aquilo que está à nossa frente. E às vezes não percebemos se é o melhor para nós ou não. E por isso é que em todas as minhas orações, e essa é outra recomendação que eu te dou, eu coloco sempre no final tudo aquilo que eu peço, eu coloco sempre no final, se for para o meu bem supremo e de todos os envolvidos. Pode não ser. E se não for para o meu bem, por muito que eu queira aquilo, e já aconteceu algumas vezes em que eu conscientemente não coloquei esta frase porque provavelmente sabia que não era para o meu bem supremo, mas queria aquilo na mesma. E deu errado, como é óbvio, não é? Spoiler, claro que deu errado. E por isso é que eu tenho atenção em colocar isto sempre no final de todas as minhas orações, quase tudo aquilo que eu digo, não é? Isso já me ouviste falar. Esta frase é muito importante para mim, porque eu às vezes não sei o que é melhor para mim. E isto choca muito, principalmente assim, nos ambientes da nova era, em que toda a gente acha que é uma pequena deusa. E toda a gente acha que tem sempre razão. Isto choca muito quando eu digo isto. Eu, na maioria das vezes, não sei o que é melhor para mim. Então, eu acho que sei, e portanto eu digo: olha, o que eu quero é isto. O que eu quero é isto. Se for o melhor para mim, agradeço. Se não for o melhor para mim, é pá, mostra-me qual é o caminho, mostra-me o que é o melhor para mim, porque eu não estou a ver. Fala comigo como se eu fosse uma criança de 3 anos. Eu digo isto tanta vez nas minhas orações. Falem comigo como se eu fosse uma criança de 3 anos, de uma forma que eu entenda. Porque senão eu nem percebo. Eu não percebo. E às vezes isto entra aqui um bocadinho em choque com certas crenças e está tudo bem, cada um com a sua crença. A minha crença é esta. Eu digo o que é que quero, eu faço os meus pedidos, aqui no caso de pedidos, né? A oração não são só pedidos, mas aqui neste exemplo, eu faço os meus pedidos e no final acrescento sempre: olha, se for o melhor para mim, se não for o melhor para mim, mostra-me o que é o melhor para mim. Está tudo bem na mesma. E, e porquê que eu faço isto? Não é? Porque se calhar já não tenho 15 anos e já vivi
não é? E já percebi que houve muitas coisas que eu queria muito, 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 e que se calhar, e que até recebi, e que até consegui, epá, e que não era o melhor para mim. Lá está a velha frase, quando Deus te quer ensinar uma lição, dá-te aquilo que tu pediste. E isto já me aconteceu muitas vezes. Mas também posso ser eu que não sou tão evoluída como certas pessoas por aí. Pode ser, está bem? Mas é isto que eu, não tens nada a perder nisto, é o que eu sinto. Não há nada a perder, porque se for para mim, vai-me ser entregue. Então, se eu pedir isto ou algo melhor, se for para o bem supremo de todos os envolvidos, eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. É o que eu penso. Pronto. Dentro disto, voltamos aqui a relembrar isto. Às vezes a resposta é diferente da expectativa que nós temos, ou a forma de resolver aquela questão é diferente da expectativa que nós tínhamos, e às vezes é num tempo diferente, às vezes temos que esperar. E o esperar não é uma negação, é só o agora não, agora não. Às vezes é um não mesmo, não é? Se a gente quiser uma coisa que é mesmo muito, muito, muito prejudicial para nós, vamos receber assim um não redondo, forte. Mas na esmagadora maioria dos casos, não é um não que nós recebemos, é um não agora. Não porque há um caminho melhor, não porque tu ainda não estás preparada para isso, não porque o mundo não está preparado para isso, não porque ainda há muitas peças aqui a mexer e pode não ser o melhor caminho para ti. Tá? Orações, como é que vocês podem fazer? Há várias formas de fazer as vossas orações. Podemos fazer as orações simplesmente faladas, que é o mais tradicional, em que falamos com o divino da forma como nós falamos. Se for orações que são tradicionais dentro da tua prática religiosa, cada prática religiosa tem as suas técnicas específicas, por exemplo, fazer o sinal da cruz, etc. Dentro da prática religiosa da pessoa está tudo bem. Está bem? Está tudo bem. Se não tiveres uma prática religiosa associada a esta prática espiritual regular, a forma como eu faço a maioria das vezes é simplesmente falar com o divino, acender uma vela e falar. Na vela não é necessária, não é obrigatório, é algo que eu gosto e que me dá um calorzinho no coração. Eu gosto. E falar com o divino. Outras formas que eu tenho de escrever de fazer as minhas orações é escrever. Eu gosto muito de escrever, mais uma vez, não és obrigada a, está bem? E nós vamos falar disso noutros episódios. Mas é usares aquilo que são as tuas forças, usares aquilo que é natural para ti. O que é natural para mim? Pergunta-te, sem te comparares com aquilo que os outros fazem, sem te comparares com aquilo que eu faço, sem te comparares com aquilo que lês ou que vês nos vídeos ou nos reels. O que é natural para mim? Se calhar é natural para mim ter um oratório em casa e fazer as minhas orações sempre naquele oratório. Se calhar o que é natural para mim é fazer as minhas orações sentada na cama antes de dormir. Se calhar o que é natural para mim é fazer as minhas orações no carro antes de entrar para o trabalho, porque é o único sítio onde eu tenho silêncio e paz. Se calhar o que é natural para mim é fazer as minhas orações enquanto faço a minha caminhada à hora do almoço. Se calhar o que é natural para mim é escrever as minhas orações, que é como eu faço a maioria das vezes, eu escrevo-as, em vez de só dizer. Porquê? Porque é algo que é natural para mim, é algo que intensifica esta prática para mim. Para mim. Usa aquilo que é natural para ti. Quantas e quantas vezes, e nós falámos disto no Instagram ainda a semana passada, quantas e quantas vezes as minhas orações são feitas a lavar a louça? Porque é a altura e o momento em que eu consigo ter paz. A outra opção é elas não se realizarem, é eu não fazer. Então eu tenho que pôr as duas coisas no prato da balança. Se eu preferia estar sentada com uma velinha, uma musicazinha, em conexão e silêncio aqui no meu escritório, ou no meu oratório, ou seja, se eu preferia, claro. Mas às vezes não é possível. E quando não é possível, mais vale feito do que perfeito. Quando não é possível, as orações feitas a lavar a louça são válidas também. As orações feitas a regar a horta são válidas também. Porque a alternativa é não as fazeres. Porque estás tão cansada à noite e assim que te sentas na cama e adormeces. Ou porque tens um bebê pequeno e não pode, e vais acordar de hora a hora durante a noite e não dá.
todas as orações são válidas desde que sigam o teu caminho natural. E à medida que tu vais criando uma prática de oração regular, preferencialmente diária, mas isto não é uma obrigação, sempre vais criando uma prática regular, vais percebendo o que é que funciona para ti. O que é que. E vais vendo os resultados, porque uma das questões mais importantes que eu tenho notado na prática da oração é os resultados. E não é os resultados daquilo que eu consigo concretizar com a oração. É a paz que eu recebo, a tranquilidade que eu recebo, a calma, a força, a coragem que eu recebo e que eu sinto em mim, eu noto essa. E nos últimos meses, com as tempestades e todas estas coisas, se não fosse as minhas orações e as tuas orações para mim, eu não sei como é que eu tinha aguentado aquele comboio de tempestades. E nota-se fisicamente, se tu sentes falta de paz, se te sentes ansiosa, se te sentes nervosa, se sentes que não tens coragem, que não tens força, que não tens vontade, experimenta uma prática regular de oração. De algo que é natural para ti. Natasha, para mim é natural eu seguir as orações tradicionais da igreja, porque foi assim que eu fui criada. Ok, faz. Para mim o que é natural é simplesmente sentar-me no jardim ou na cama ou no sofá em oração e deixar que o meu coração fale. Então é assim que vais fazer. E vais notar e sentir as diferenças quase instantaneamente, porque quando tu estás em conexão e em oração, não só começas a receber mensagens conscientes e inconscientes, mas começas a expandir a tua energia, começas a receber a ajuda angélica, começas a receber a ajuda do divino, da Mãe Maria, de todas estas energias com as quais tu estás a trabalhar, começam a estar à tua volta e sente-se, sente-se. A ansiedade reduz, a motivação aumenta, a coragem aumenta, a força aumenta. As inspirações vêm, uma chave, uma ideia que para algo que parecia impossível começa a aparecer devagarinho, de uma forma subtil. Na maioria das vezes é subtil. E por isso é que a oração tem que ser uma prática e a prática espiritual tem que ser regular, porque é subtil, é devagarinho. Às vezes a gente não percebe à primeira. Mas crianças, não é? Às vezes também não percebem à primeira. Nós somos crianças espirituais. Às vezes não percebemos à primeira. E é preciso várias insistências, várias mensagens, vários toques para nós percebermos o que o Divino nos está a dizer. Bem? Hum, se eu não me esqueci de nada que queria falar contigo. Penso que não. Penso que não. Então, se tiveres alguma questão sobre a oração, sobre a prática regular, estas foram as principais perguntas que apareceram. Eu, pessoalmente, Natasha, não tenho nada contra. Eu até queria ver se te mostrava, porque isso foi uma coisa que vocês também perguntaram. Uh, Foi uma coisa que vocês perguntaram e que eu notei durante este combate de tempestades, em que tive 3 meses sem internet, 2 e meio, e com algumas dificuldades de comunicação. Uma das coisas que eu notei para mim é que se isto continuar assim, por alguma razão, eu quero ter, porque não sei como é que é o meu dia da manhã, porque eu hoje gosto muito de fazer, tenho algumas orações específicas relacionadas, por exemplo, com o Arcanjo Miguel, gosto muito da oração de proteção do Arcanjo Miguel, gosto muito de orações específicas tradicionais ligadas à Mãe Maria, mas todas as outras, por enquanto, não sei se poderá mudar, passam-me um bocadinho ao lado. Mas eu não sei. E como eu não sei, uma das coisas que eu vos mostrei foi, eu imprimi algumas orações tradicionais da Igreja Católica, neste caso, está bem? Tenho aqui outras que não são orações católicas, onde é que elas estão? Que vocês me mandaram também, deixa eu ver se eu as encontro, de vários autores, em que eu decidi imprimir, portanto, isto aqui são da Dulce Regina, está bem?
que alguns de vocês me mandaram e que eu coloquei aqui. Imprimi e coloquei aqui no caderno. Porquê? Porque se não houver internet e se não houver luz, e eu tenho tudo aqui no computador, não vou ter acesso a estas orações se um dia quiser dizer estas orações. E então decidi copiá-las, imprimi-las, copiar. Eu copio muita coisa, escrevo muita coisa, gosto muito de escrever, mas aqui neste caso imprimi. Pronto, e coloquei aqui. Portanto, foi uma coisa que também vocês me perguntaram quando eu mostrei isto no Instagram. Se tens algumas orações que gostas muito, arranja um caderno, imprime. Se não conseguires imprimir, escreve. Se não conseguires escrever, imprime. Se não conseguires imprimir em casa, vai imprimir a uma Staples. Mas tiras do computador, tiras do formato digital e metes no formato analógico. Tá bem? Se não houver luz, se não houver internet, se acontecer alguma coisa, tens as tuas orações contigo. Aliás, há muita coisa que desaparece. A gente diz que nada desaparece na internet. Mas há muita coisa que desaparece na internet. Por exemplo, estas orações da Dulce Regina que estão aqui e outras orações que eu tenho num outro caderno também, são orações já muito antigas. Provavelmente na altura em que ela começou a escrever livros. E que não, eu tentei procurá-las, ou seja, para pôr a fonte, que eu gosto de pôr as fontes, saber de onde é que aquilo veio, para tentar pôr a fonte e não consegui encontrá-las na internet, para começar. Segundo, há coisas que vão mudando. Eu tenho alguns livros da Diana Cooper, em que tem a edição antiga, com 20 anos ou 20 e tal anos, e tem a edição nova, e os livros estão diferentes, são diferentes, têm orações e práticas diferentes, está bem? Então, é sempre bom ter o formato analógico, é isso que eu quero dizer, porque a gente nunca sabe. Agora, nunca sabemos o que é que vai acontecer, né? Como nunca sabemos o que é que vai acontecer, mais vale terem. Portanto, se for importante para ti, tens algumas orações escritas e registadas, imprime, não tem que ser num caderno, depois num caderno, porque pronto, pode ser num dossiê, mas imprime-as. Tem em formato papel, tem em formato analógico, tá? Se for importante para ti, tem em formato analógico. É a minha recomendação. Então, se tiverem mais alguma questão ou eu puder ajudar em mais alguma coisa relacionada com esta parte da oração, nós fazemos parte 2 deste tema. Estas foram as perguntas que vocês colocaram no Instagram e que me têm enviado. Se tiveres alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa que queiras que eu fale aqui nestes vídeos, diz-me, porque é precisamente por isso que nós cá estamos, para irmos conversando e falando e debatendo aqui estas ideias. Então, um beijinho, até à próxima.